Salve, salve, garotinho, garotinha! Seja muito bem-vindo ao Pode Fé! Seja muito bem-vindo, Mateusão! Beleza, meu irmão? Tudo na paz do Senhor, graças a Deus. Mais uma vez aqui, repetindo o slogan do nosso podcast, né? Pode Fé é um podcast onde nós não temos medo do cancelamento. Esse Mateus, ele sempre vem aí com muita coisa. Frase, segunda participação dele aí, ele quer causar, né? Fala aí, Pastor Luiz, mais conhecido como Napa. Pois é, aqui é o pastor Luiz, o pastor mais bonito do KJP. Há dúvidas, há dúvidas. Vamos fazer uma enquete então no Instagram? Então vamos lá. Lança, tá? Vai ser lançado. Pastor mais bonito do KJP, quem que é? Pastor Lucas, Pastor Luiz ou Pastor Richelli? Ele é bonito. Pastor, a ignorância é uma bênção às vezes. Não faça isso. Não faça isso. Só estou repetindo o que a minha mãe falou há muito tempo. É verdade, tua mãe é uma pessoa só. E professor Davi, seja muito bem-vindo ao Pode Fé, meu irmão. Eu que agradeço o convite, é muito bom estar aqui entre vocês, tá? É muito legal a iniciativa que vocês estão fazendo e é muito bom também poder contribuir com os conteúdos aqui. Então vai ser prazeroso demais estar aqui. E temos um tema muito relevante. Seja muito bem-vindo você que está aí nos acompanhando e, por favor, garotinho, garotinha, faz o seguinte, se inscreve no canal, vai. Se você não se inscrever, hoje de manhã a gente falou aqui para os alunos, né, Luizão? Se você não se inscrever, meu irmão, vai queimar o chuveiro aí da tua casa, você vai tomar banho frio o resto da semana, viu? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, você que está aí no Instagram, também segue lá a nossa página no Instagram. Esse movimento é nosso, meu querido, minha querida. Vamos juntos, vamos compartilhar, vamos divulgar, porque aqui, brother, pode fé. Pode fé. Isso aí. E é o seguinte, a temática de hoje, brothers and sisters, é o seguinte, tema polêmico, tema complexo, e temos aqui um especialista, um historiador, temos aqui alguém pronto, preparado para trabalhar conosco a ideia da guerra que temos visto, que acho que é o assunto do momento, né? Sim, é difícil, eu vou ser bem sincero, é bem difícil trabalhar esse conteúdo, e eu não digo isso só de forma acadêmica, claro, tá? Mas de uma maneira muito ampla, geral, para que seja acessível às pessoas. Então é um tema que hoje ele tem gerado uma grande procura, né? As pessoas querem saber como Israel foi formada, né? Quem são os palestinos, o que é o tal do Hamas. Essa tal guerra, né? É a tal guerra, por que ela está acontecendo, quais são as motivações. Só que aí a gente acaba percebendo que é uma coisa muito profunda, muito ampla, e a curiosidade ela é genuína, ela tem que ser despertada. Sim. Mesmo. E aí o olhar do historiador, do geógrafo, de um estudioso das relações internacionais, né, as questões que envolvem geopolítica, tudo isso ajuda a construir um pouquinho que a gente vai ver e conversar um pouquinho aqui hoje sobre. É isso aí, então vamos embora, porque temos aqui também dois pastores. Eu sou só o âncora, tá? Eu não assumo minha figura de pastor, sou só o âncora aqui do Pode Fé. Temos aqui o pastor Mateus, ou o futuro pastor Mateus, o menino manja muito de história, filosofia, e voltou aí ao terceiro episódio após o clamor popular para que Mateus... O povo me ama, né? O povo te ama. Diga ao povo que fica. Diga ao povo que é o Padawan esse aí, ó. Padawan, nosso Padawan está de volta aqui. Eita, e o pastor Luiz, que veio aqui para representar a autoridade bíblica também, um conhecedor nato da palavra de Deus, né, Napa? Bora lá, então. Conhecedor nato e Napa, rimou. E é o seguinte... Se houver briga aqui, se eu partir para cima do pastor Lucas, vocês sabem o motivo. É só para dar audiência. Nós apoiamos, um palmeirense, outro corintiano, totalmente esperado. E já levanta aqui, já troca tapas. Os caras já estão subindo a hashtag. Os caras vão... Gente, não sobe essa hashtag aí não, porque nós queremos paz e amor. Será? Bom, problematizando. E é o seguinte, professor Davi, vamos correr? Até molhei meu óculos aqui, cara, de tanta emoção. Eita. Acho que já são lágrimas, porque esse podcast é histórico. Garotinho, garotinha, é histórico o que acontece aqui hoje. E nós vamos com tudo para o nosso tema, então, Davizão. A gente precisa começar entendendo um pouquinho do contexto geral, porque vemos uma guerra acontecendo no Oriente Médio, uma guerra séria, certo? Uma guerra que tem muitos significados, muitos contextos. A gente não está aqui para trazer ideologias ou abordar lados, não é essa a proposta aqui do nosso podcast. A gente quer entender, em primeiro lugar,
todo esse contexto e entender também algumas questões fundamentais dentro desse contexto. Então vamos voltar no tempo aí para a gente entender toda essa proposta, o porquê essa guerra está acontecendo. Você consegue dar esse panorama geral? Porque talvez muita gente que está ali nos acompanhando do outro lado da telinha, o nosso querido Telespec, não tenha uma visão geral do que é essa guerra e do contexto de onde ela surgiu, meu nobre Davi. Bom, vamos lá. A gente vai ter que começar de algum lugar. O que já é o nosso primeiro problema, né? Por onde a gente começa quando a gente vai falar sobre esse assunto? Boa. Tá? A gente poderia começar falando sobre o surgimento de Israel. Tá? Israel é um estado muito recente. Tá? Israel ele foi criado depois da Segunda Guerra Mundial como consequência do horror do Holocausto. Tá? O surgimento de Israel ele também está muito atrelado a um movimento que vai surgir no final do século XIX, que é chamado de sionismo. Tá? O sionismo é um movimento que seria isso, garotinho? político. Tá? O sionismo é um movimento político que foi encabeçado pelo povo judeu, que estava, em sua maior parte, ainda em território europeu. Certo. Essa população judaica ela tinha a intenção de criar um Estado judeu e, para isso, regressar à Terra Santa. E aí, por isso, o termo, né, de Sion, tá? Sião, Terra tá? de Eu ia Sion. perguntar exatamente isso. Tem alguma relação com Sião? Tem a mesma relação deles estarem retornando para essa Terra Prometida, Certo. tá? E quando é criado o Partido Sionista, ele passa a confluir com outros países europeus, sobretudo com a Inglaterra, que vai ter a tutela do território da Palestina ali a partir do ano de 1918, quando acaba a Primeira Guerra Mundial. No final da Primeira Guerra, então, a Inglaterra é a responsável pelo território? Sim, aquele território, ele é um território de posse inglesa, tá? E é sempre bom ressaltar isso quando eu falo nas minhas aulas sobre o Império Inglês, né? A Inglaterra como império, a Commonwealth, né? A Comunidade Britânica, ela é uma comunidade muito extensa e ela tinha muitos territórios que ficavam espalhados pelo mundo. E a Palestina era um deles. Certo. O problema é que, em 1918, as tensões no território palestino elas começaram a crescer vertiginosamente por conta do movimento sionista e uma tentativa que a Inglaterra teve de retirar parte da população judaica da Inglaterra Certo. e realocá-la em território palestino. Nesse primeiro momento, entre 1918 a 1948, quando vai ser concretizada a criação do Estado de Israel, você não vai ter uma migração tão forte. Essa migração ela vai acontecer mais forte depois de 1948. Em 48 se dá a fundação oficial do Estado de Israel. Exatamente. E junto com ela vem uma guerra. Certo. Então a gente já vai perceber que desde a fundação do Estado de Israel, a gente já tem uma problemática que envolve uma guerra entre palestinos e a comunidade judaica, tá bom? O interessante é que em 1918 até 1948, esse movimento sionista ele começou a passar por várias vertentes. Você vai ter uma vertente do movimento sionista que ela é chamada de revisionista, onde ela vai reclamar que tomar posse da Terra Santa seria um movimento que deveria ser atingido de forma armada. Isso não se concretizou nesse período entre 1918 e 1948. Porém, em 1948, quando a ONU foi deliberar um território para que o povo judeu tivesse a sua terra, vai ser percebido que esse movimento sionista de cunho mais armado, ele vai ter a intenção de ocupar o território e aceitar as prerrogativas que a ONU havia imposto para o território palestino. Um pequeno detalhe que a gente tem que colocar, e eu acho que esse detalhe ele é imprescindível para a gente não cair numa malha de só expor um lado, a mesma promessa que foi feita para a comunidade judaica em relação à criação de um Estado, que vai ser o Estado de Israel, também foi a mesma promessa dada ao povo palestino. Ou seja, em 1918, o povo palestino ele também recebe essa promessa dos ingleses para que um Estado palestino fosse formado. Então, tanto palestinos quanto judeus, eles não tinham um Estado muito bem formado até o ano de 1948. Tudo isso muda em 48, tá? O maior problema, talvez, que a gente vai enxergar nessa relação é que a justificativa de quem deveria estar no território, ela é muito mais antiga do que isso. Porque quando Não a gente... dá para voltar só até 48. Não. 48, 1918 é o início da tensão mais recente. Sim. Então, essas tensões que a gente está vendo agora, São de muito 2023, isso daí veio de 1918 para cá. Agora,
a tensão que já existia em relações étnicas, culturais, religiosas, sobretudo, entre a comunidade judaica e a comunidade muçulmana, islâmica, tá? Porque quando a gente fala muçulmana, a gente está se referindo ao princípio religioso, tá? Então é bom diferenciar. Árabe é um princípio étnico, muçulmano é religioso, tá? O muçulmano islâmico. Essa questão da parte muçulmana, tá? Ela já ocupava o território da Palestina com muito mais frequência há muito tempo. E aí é legal porque, como eu estou com teólogos aqui, vocês vão poder falar isso com tranquilidade, a questão ali da diáspora que a comunidade judaica ela tem por volta ali do ano 70 depois de Cristo, né? Exatamente. Tem até mesmo aquele momento na Bíblia em que Cristo ele chora ao entrar em Jerusalém e ele profere que ali não sobraria pedra sobre pedra. Isso porque a cidade de Jerusalém ela vai passar por um assalto. Então, depois do ano 70 depois de Cristo, aquele território vai ser ocupado por comunidade palestina. Então, do ano 70 depois de Cristo até o ano 1948, a maioria da população que ocupou aquele território era a população palestina. Só que se a gente for recuar mais, a gente vai perceber que o buraco é mais embaixo, é mais né? embaixo. Porque antes do ano 70 depois de Cristo, já vai existir a presença de um reinado judaico Certo. muito forte. Você vai ter ali, a partir ali do livro de Juízes, né, como é colocado o reinado ali de... nossa, agora me dá até o branco agora, do primeiro rei de Israel, Saul. Saul, muito obrigado. Esse Saul, cara veio só pra maravilhoso. isso, esse cara. Depois do reinado de Saul, Davi, Salomão, você vai perceber que ali há uma formação da civilização, né, judaica muito forte, a criação de um Israel reino que depois passaria a ser conquistado, se libertaria, seria conquistado de novo. As né? tantas guerras, exílios e Exato. retomadas da terra e queimadas, né? Exato. Então, tipo, antes já existia também presença judaica. Certo. Só que aí você recua mais Ai. e aí você chega talvez no que a gente pode colocar na origem cronológica desse problema. E vem de onde, garotinho? Porque eu acho que tem um ponto que dá o start, é ou não é? Sim. Isso é verdade. Sim. E esse start é um start que realmente mexe com os dois lados do conflito. Por quê? Ele mexe com os dois lados do conflito? Porque ele tem uma base religiosa fortíssima. Sim, totalmente. Você vai ter das duas principais religiões locais, tá? É óbvio que hoje Jerusalém é um território que ele tem aquela ocupação religiosa de 3 grandes núcleos religiosos. Sim. Você tem o islamismo hoje como a religião com maior número de adeptos. Você vai ter, por questões históricas, o próprio judaísmo, né, a religião hebraica dentro daquela região. E você tem também o cristianismo, muito fortemente implementado ali. São os 3 que se dividem ali dentro do território, mas falando dessa questão geopolítica, assim, mais especificamente, depois a gente volta aí no tempo, Sim, sim. que eu quero ouvir os nossos teólogos aqui, né? Nossos teólogos falando sobre essa questão mais antiga que vem desde lá dos primeiros pais, né? Sim, Tanto sim, dos sim. árabes quanto dos israelitas. Sim. Mas é o seguinte, essa questão geopolítica, acho que o pessoal precisa entender, né? Sim. Por quê? Não é exatamente Israel que governa Jerusalém, alguma coisa assim? Vamos lá. Porque tem toda uma... Tem todo um uma questão- remeleixo, né? É engraçado a gente perceber o quão recortado é o território hoje de Israel. Sim. Você vai perceber que dentro daquela faixa territorial de Israel vai existir um pedaço dentro de Israel que é de predomínio islâmico, que é o território da faixa de Gaza. Certo. A faixa de Gaza, ela fica numa parte que está ao sul, muito próximo da fronteira com o Egito. Vale mencionar que o Egito ele já foi um rival histórico, depois de 1948, de Israel. Eles, Sim. inclusive, entraram em guerra, tá? Vai ser a famosa Guerra dos 6 Dias, tá bom? E a faixa de Gaza, por vezes, foi um local de refúgio. Quando aconteceu um movimento de retirada dos povos islâmicos que estavam ali em 48, muitos deles se refugiaram em 2 pontos. Um deles é a faixa de Gaza, que é um território bem Bem, pequenininho. realmente uma faixinha ali, É. né? Uma tirinha ali. É um negocinho assim de nada, que se você for ver em termos de tamanho, para nós, Brasil, tá? É um pedaço que às vezes equivale ao tamanho de uma cidade, Sim, tá? sim. E você tem ali milhões de pessoas, tá bom? Talvez o estado assim do Espírito Santo,
bobear, menor. Talvez Menor. menor. né? Menor, Uma bem faixa- menor. Bem Mas, menor. mas que ironia do destino, né, garotinha? A faixa de Gaza, o lugar era o lugar de descanso Pequeno, né? Pois da guerra dos 6 dias. E essa galera se refugia lá, só que além desse espaço, além desse lugar, você vai ter o quê também? Você vai ter o território da Cisjordânia. Certo. Que a Que Cisjordânia daí envolve toda a Jordânia, Israel ali. é porque ela está próximo da Jordânia. Se a gente Certo. pegasse um mapa, você ia perceber que o território da Cisjordânia, ele fica num ponto que está próximo da Jordânia, que está à direita de Israel, e próximo também do Líbano, que fica no norte de Israel, tá? Bem na Cisjordânia e entre Israel, existe uma pequena faixa de território onde se encontra Jerusalém. Então, Jerusalém, ela é posse de Israel. Israel é o governo político. Sim, se Israel Jerusalém é posse de Israel, tá? Porém, como aquela é uma área de encontro religioso, membros islâmicos possuem mesquitas em Jerusalém. Você vai ter templos cristãos, judaicos, sinagogas. Então, é interessante perceber porque, como é um local de confluência religiosa, cria-se um acordo para que naquele local exista uma livre circulação. Ou seja, o pessoal vai poder circular ali. O islâmico vai poder ir até sua mesquita para poder fazer seu culto. Sim. O judeu também. O cristão também. Então, é muito legal perceber porque, mesmo sendo um território israelense, ele é um território que ele conflui neutro. grupos religiosos diferentes. E teve que algum daria a ele momento essa característica de neutralidade. de neutralidade. Teve algum momento que foi feito esse acordo de paz, Sim. né? Sim. Porque eu entendo que não é algo para nossa mentalidade brasileira aqui, né? É. Parece algo simples. Os árabes, os judeus vivendo juntos ali, mas a gente vai voltar já um pouco mais nessa história ali que você estava narrando, que sim. não é um negócio tão Não é um simples. negócio tão simples, é uma Então, coisa muito antiga, né? Teve algum momento que foi feito algum acordo de paz e tudo mais? Até a gente estava falando sobre 2008, lá, aquela Sim, questão da faixa de Gaza, sim. né? Eu dos já acordos. escutei também que Jerusalém seria uma cidade internacional, não? Ou seja, tipo assim, eu não sei se isso continua até hoje, né? Já que você falou que Jerusalém está na posse ali do Estado de Israel, mas Fala. A visão, né, de uma Israel cosmopolita se dá muito pelo fator religioso, né? Você vai perceber que, por exemplo, o ser islâmico, né, ter parte da cultura islâmica não se prende unicamente ao Oriente Médio. Sim. Então, o islâmico ele não está só lá. Você tem comunidades islâmicas fortíssimas, por exemplo, em Bangladesh, na Indonésia, em Jacarta. Então, tipo, em muitos lugares do mundo você vai encontrar essas comunidades islâmicas que podem ir àquele local que é considerado um local santo para eles também. Só que o que eu acho mais interessante é que quando você falou dos acordos de paz, eles foram firmados desde a fundação do Estado de Israel. Desde Então, lá de 48. no Desde caso. 48. Então, desde 48, a ONU ela sempre esteve intermediando essa relação. O problema é que a forma como ela estava sendo intermediada não era favorável ao povo palestino. Certo. Então, isso daqui é um ponto um tanto problemático. Por quê? Porque, por um lado, a gente tem uma Israel um país, Israel, que ele ganha grande notabilidade, ele tem toda uma comoção por conta dos horrores da Segunda Guerra Mundial Sim. sofridos por conta, né, do Holocausto. Mas, por outro lado, você vai perceber um povo palestino que também deveria ter recebido o mesmo tipo de apoio não recebendo. É por isso que, quando há a primeira divisão territorial em 48, o povo palestino não concorda. Eles falam, a gente perdeu muito. A gente perdeu mais de 50% do território. As terras que vocês falaram que é para a gente ocupar, elas não são férteis. A gente não tem acesso à água potável com facilidade. Ou seja, as condições eram muito adversas para o povo palestino. Por outro lado, Israel passou a receber incentivos constantes, sobretudo de um dos líderes que a ONU teve durante o período da Guerra Fria, que foi os Estados Unidos. Certo. Né, alguns relatórios americanos, lá por volta de 2018, chegaram a citar que o território de Israel chegou a receber incentivos de 280 milhões de dólares. É muita coisa. É muita coisa. Se a gente fosse converter por real, gente, isso daí dá o quê? 1,3 trilhão de reais? Imagina, um investimento trilionário. E aí você vai pensar, tá, mas para onde foi esse dinheiro? Esse dinheiro ele foi para a ideia que o movimento sionista, revisionista, ele tinha. Armar o território de Israel para que ele fosse um Estado consolidado, soberano. E eles conquistariam tal soberania por força. Então, quando você vê, por exemplo, os bombardeios que aconteceram, né, há um tempo atrás,
E tem aquele Iron Dome, né? Aquele domo que evita que mísseis cheguem até o Um território equipamento israelense. de Né? alto, Aquilo é equipamento de ponta. de ponta Você para não- militar, né? Você não Defesa. vê nenhuma capital hoje no mundo que tenha esse tipo de proteção que você encontra lá. Aí você fala, nossa, mas por que Israel teve esse fator tão forte na questão armada? Porque desde a sua fundação Já foi meio existiu- conflito, né? já existia essa preocupação, porque eles sabiam que, por um lado, os palestinos eles iam se revoltar por ter sido prejudicados. Certo. Né? E isso vai gerar uma força do lado palestino que vai acabar suscitando em grupos radicalizados. Aí que tá o ponto. Chegamos nesse ponto no tal do Hamas. Exatamente. Quem porque são esses camaradas aí? Agora- Grupos radicais, então, Agora que chega operaram. o ponto. né? agora a gente vai ter que tocar na ferida. É. Porque depois de todo esse desleixo, depois de toda essa situação, guerras que vão acontecer, a Guerra dos 6 Dias é a primeira guerra Israel-Palestina, você vai ter a Guerra do Yom Kippur, você vai ter a Guerra do Suez, você vai ter os conflitos pós-11 de setembro, em 2001. Então, tudo isso acabou levando aqui um grupo mais fundamentalista dentro do grupo palestino, de ordem muçulmana, queira buscar a mesma alternativa que o Partido Sionista Revisionista teve. Ou seja, se o Partido Sionista ele quis criar um movimento armado, grupos radicalizados vão dizer, nós também podemos ter um. E aí surge a bomba mesmo ali, né? E aí surge o Hamas. O Hamas ele surge nos anos 80, vai ser um momento difícil para o Oriente Médio, porque o Oriente Médio vai ter acabado de ter feito um embargo econômico com relação à venda de petróleo para os Estados Unidos. Isso vai acontecer ali por volta de 1974. Tá? Depois desse embargo econômico, em que o preço do petróleo ele subiu quase 400%. Né? Você vai ter os problemas que envolveram ali a questão do Afeganistão. O Afeganistão ele vai mexer com o Oriente Médio, porque estava rolando aquela treta da Guerra Fria. A gente não pode tirar isso do contexto. Na Guerra Fria, se você não é pró-Estados Unidos, você está do outro lado. E quem estava do outro lado? Era a União Soviética. Sim. Então, e isso acabou tensionando mais o local. E nos anos 80 surge o Hamas. O Hamas ele surge com a proposta, e aí agora pasmem, o Hamas ele surge com uma proposta de partido político. Só que um partido político de mão armada. Então, não é o negócio, Não é um negócio fácil, né? Pra isso não é. dizer outros termos, né, garotinho? Senão daí é o YouTube que nos cancela, né? A gente não tá em busca de tanto cancelamento assim, né? É, Então, um termo mais técnico para... É um grupo político radicalizado de mão armada, tá? E é interessante porque eles justificam a sua criação não apenas pelos princípios religiosos xiitas, né, que é aquela parte mais fundamentalista, e isso é bom ressaltar, tá? Grupos xiitas não são a maioria da população islâmica. Xiitas representam cerca de 10% da população islâmica. Professor, só para ficar claro, porque talvez alguém esteja nos assistindo e perguntando o que é xiita. Ah, tá. Então, quem são esses grupos radicalizados, os xiitas? Os xiitas, dentro do islamismo, eles vão ser um grupo que ele vai seguir de forma muito mais fundamentalista os princípios do Corão. Agora, do Extremos. outro, uma parte mais extrema, um grupo mais legalista, né? A gente, da comunidade cristã, a gente costuma usar esse termo para pessoa se não que segue quiser, a risca, né? isso, se não quiser seguir essa regra, Consequências severas. mais sérias. E do outro lado, que representa a grande maioria da comunidade muçulmana, tá, do grupo islâmico, será o grupo sunita, porque ele vai seguir o ensinamento da Sunna. O ensinamento da Sunna é basicamente a experiência que você vai ter pós-Maomé. Então, dentro do maometanismo, tá, você vai perceber que existe essa divisão de xiitas e sunitas. No caso, grupos xiitas foram grupos que conseguiram grandes projeções no poder do Oriente Médio. O Hamas, por exemplo, ele vai conseguir essa projeção dentro da faixa de Gaza. Ou seja, ele é esse grupo politizado, super radicalizado, armado, que existe dentro da faixa de Gaza e luta pelo seu próprio interesse. Então, isso é importante a gente deixar claro aqui, né, garotinho? O Hamas, Sim. ele então, na verdade, essa guerra
talvez não seja muito correto a gente usar o termo Usar que o termo Israel ou Palestina. Israel contra a Palestina, porque na verdade é uma guerra, um conflito entre Israel e esse partido Do Hamas, extremista. exatamente. Tanto é que o Hamas, ele não é o único grupo xiita que ele vai ter aspirações por poder dentro de territórios islâmicos. A gente pode citar, por exemplo, o caso do Irã. O Irã, nos anos 70, passou por uma revolução que mudou toda a questão cultural, social do país, mais ligado a uma elite xiita que tomou o poder do país. Tá? A gente também pode colocar o caso da Síria, né? Os governos Al-Assad, que vão ser ali governos que vão ter essa veia também um pouco mais fundamental. Tá? Então, é interessante perceber a ascensão que esses grupos xiitas tiveram e como isso não representa a maior parte da comunidade muçulmana. Certo. Isso é de extrema importância, porque a comunidade muçulmana, ela vive até hoje, o que se intensificou depois do ano de 2001, uma fobia muito grande quanto a ela, tá? Tipo, o indivíduo, ele é muçulmano, ele é islâmico, logo você o associa a um ato de terror, o que não é verdadeiro. Não é verdade. Se a gente tem o autor, o Zygmunt Bauman, que ele fala num dos livros dele, O Medo Líquido, como é que ele vai falar, que pós o 11 de setembro, pós o ataque do 11 de setembro, infelizmente veio essa questão do medo. É muçulmano? É islâmico? Usa turbante? Vem lá daquela região do Oriente Médio? Então, simplesmente, é muito mais fácil, pelo nosso medo, a gente vai lá e taxa. Todo Pronto, mundo, Estereotiparam, né, garotinho? Entendeu? E criar esse Exato. preconceito, né? Exatamente. Com toda aquela região que, na verdade, E- representa bem pouco, né? E é um preconceito tipificado, porque é um preconceito que envolve localidade, etnia, religião. Logo, a gente Exatamente. pode considerá-lo o quê? Uma questão xenofóbica. Sim. Tá? Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com isso, para que a gente não perpetue xenofobismos por alinhamento a uma determinada causa ou uma sensibilidade quanto a um assunto. E isso é de extrema importância. Sim, a precisa gente, deixar claro. a gente humanizar esses indivíduos e a gente não reuni-los em cima de parâmetros religiosos e tal, mas entendê-los como pessoas, que têm suas prerrogativas, têm suas vontades, têm suas religiões que divergem muitas vezes da nossa. E é papel nosso a gente entendê-las, Sim. mesmo que nós não as aceitemos. Eu não as aceito ou não concordo com elas, mas a minha obrigação é saber quais são elas, entendê-las, saber que do outro lado tem um ser humano igual a mim. Então, eu acho que esse é um tipo de apelo que a gente faz para a gente não cair naquele erro mais comum e crasso de a gente achar que a vida, as relações geográficas são uma grande luta de corda, é um lado puxando Não, contra o outro e tal, e que, na verdade, não são nações que elas não têm interesses próprios, como se elas se baseassem em uma ideia e essa ideia fosse una, suprema, que ela fosse inquestionável, errado. Entre a própria comunidade islâmica, você vai perceber que muitos não concordarão com as ações que o Hamas ele promoveu, porque também a própria população muçulmana há de ser utilizada como escudo Isso. pelo Hamas. Então, tipo, o muçulmano palestino, ele vai ser 100% aderente ao que o Hamas está fazendo. É errado, isso daí é uma falácia. Não é, então, uma guerra entre Palestina e Israel. É uma guerra entre Israel e um grupo armado chamado Hamas. Exato. Que, por sua vez, pode, tá? Nós ainda não temos a resposta disso, tá? Pode ter apoio de outras nacionalidades. Então, por exemplo... Até porque nenhum movimento se estabelece sozinho, né? Sim. A própria figura do Irã, tá? Tem sido uma figura que, geopoliticamente falando, nos últimos anos tem protagonizado um antagonismo muito claro com o Ocidente, principalmente no quesito em relação ali à produção de armas de destruição em massa, enriquecimento de urânio, tá? Isso daí tem sido uma coisa que tem sido muito discutida. Uma possibilidade que tem sido colocada e até hoje não respondida é a de que talvez Israel tenha armamento atômico. Nós não sabemos isso, se ela tem ou não. E isso realmente é algo muito perigoso. Porque, se eles tiverem uma bomba atômica, os outros países não vão querer atacar, porque sabem que eles têm uma bomba atômica, mas isso pode gerar uma outra consequência, que a gente viu na Primeira Guerra Mundial, que é a tal da paz armada. Daí eles vão lá e procuram uma bomba atômica. Exatamente, eu vou fazer a minha, porque se o meu vizinho tem ele jogar em mim, como que eu vou me proteger? Então, eu quero ter a minha O caos também. está instaurado aí, né, garotinho? Exatamente. Não tem Então, nessa
brincadeira, entre muitas aspas, de um querer se armar mais que o outro, a gente já tem prova histórica, que é a Primeira Guerra Mundial, que esse negócio de se armar achando que você vai se proteger pode escalar conflito. E essa é a preocupação hoje, né, da gente perceber, será que o conflito ele vai escalar a um nível mundial? Alunos perguntam isso para mim direto. Né, Será que terá mais consequências Sim. e mais abrangência do Sim, conflito sim. para outras nações? Eu, como historiador, eu chego a dizer que é meio complicado isso acontecer. Israel não tem um histórico de guerras longínquas, tipo, guerras que duraram, 5, 10 anos. Não, sempre foram guerras curtas. Guerra dos 6 dias, literalmente foi 6 dias. Entendeu? É literal? É, literal. Guerra do Yom Kippur vai ser, tipo, uma série de conflitos que vai se desencadear depois de um feriado, tá? A guerra de Yom Kippur foi o ataque que fizeram no dia de Yom Kippur? Sim, vai ser um ataque que vai ser feito no dia do Yom Kippur. Tá? O engraçado é que em algumas das guerras, quem toma a iniciativa, quem começa a guerra é propriamente Israel. Na Guerra de 6 Dias, Israel começou invadindo o território que era egípcio. Então, tipo, às vezes, propriamente Israel tomou a iniciativa de começar a guerra. E deixa eu te perguntar uma coisa. A gente estava falando ali também fora do ar. Ó, que chique, garotinha. Fora Em do ar. off. Em off, fora do ar, atrás da telinha. É ao vivo, hein? Ao vivo. Ao vivo. A gente estava falando ali sobre... tem também essa questão de que... Qual foi o tratado feito em 2008? Oslo, se não me falha a memória. Então, a partir desse tratado, a ideia, a proposta era que Israel retirasse suas tropas da faixa de Gaza para devolver essa faixa aos palestinos, retiraram seus civis. Como é que Sim. foi Ideia, esse tratado, né? A ideia do tratado era tornar a região autônoma. Ou seja, a Cisjordânia e a faixa de Gaza poderiam se desenvolver por próprias pernas, né? Porque antes elas eram tuteladas por Israel. Então Israel cortaria o cordão umbilical, deixaria... De certa forma, sim. De certa forma. Porque por serem comunidades islâmicas que moravam ali dentro e existia essa rusga entre esses grupos, tá? Você vai acabar percebendo que, na verdade, Israel só continha a galera ali. Então, tipo, vai até existir um termo que vai ser usado por alguns historiadores que são orientalistas, tá? Como um cara chamado Eduardo Said, em que a faixa de Gaza vai se tornar uma prisão a céu aberto. Porque você não pode sair. Você tem que ficar lá. Se você sair dali, você vai para o território que é dos judeus. Se você sair dali, você vai ser hostilizado. Sim. Tanto quanto você poderia ser hostilizado dentro da faixa de Gaza por um grupo fundamentalista como o Hamas. Entendi. Então, tipo, essa ideia da prisão a céu aberto, ela faz com que esses tratados em si, mesmo com a retirada das tropas, isso faça com que o poder paralelo dentro desses territórios ele cresça absurdamente. É nesse momento que a gente vai perceber, a partir de 2018, de 2008, um grande levante de grupos fundamentalistas que vão agir promovendo o terror. Então, por exemplo, a gente vai ter, óbvio, o Hamas ele começa nos anos 80, mas ele tem essa escalada depois ali desses tratados. Você vai ter no Líbano, você vai ter o surgimento do Hezbollah, que ele tem o mesmo princípio. O Hezbollah, ele prestou apoio, ele faz com que a proposta do Hamas ela seja válida hoje. Então, o Hezbollah ele apoia a causa do Hamas hoje em dia. Tá? Países que têm fundamentalismo islâmico dentro da sua instituição de poder também passaram a prestar apoio ao Hamas. E exemplo disso vai ser o próprio Irã. Tá? Certo. Outros países que eram rivais históricos de Israel, eles vão passar agora a agir em favor de Israel. Exemplo disso vai ser o Egito. O Egito chega a avisar Israel de que alguma coisa estava acontecendo. Ou seja, inteligência... Agora, antes dessa guerra? Exato. Pouco tempo antes, eles avisaram, tinham relatórios de anos deles falando, olha, a gente está vendo uma movimentação por parte do Hamas. Porque teve um caos meio interno ali também em Israel, porque a força de inteligência interna não identificou os ataques, né? Teoricamente. Parece que houve uma falha, né? Parece que houve uma falha. De Israel, para não prever, né, os ataques ali. O que é contraditório, no mínimo contraditório, porque quando a gente olha para Israel, a gente está falando de um Estado que é ultra-armado, um Estado que ele tem uma força gigantesca em relação à proteção e ataque, tá? E aí, então, meio que parece que tem um furo, um lapso de inteligência sentido, né? que, tipo, meu Deus. E aí isso gerou muito questionamento em relação ao presidente atual de Israel, o Daniel Netanyahu.
Então, tipo, hoje em dia tem muita gente que chega até a dizer que talvez essa ação do Hamas ter feito todo o que ele fez, na verdade tenha sido meio que aceitado pelo governo. É óbvio que isso não passa Teoria de da uma conspiração. Teoria. tá? Teoria da conspiração. Não, mas pior que eu já escutei isso. Exato. Eu escutei algo parecido, porque Israel estava vivendo uma polarização. Né? Sim. Estava tendo 2 grupos, igual o Brasil, né? Dentre outros países. Parece que isso é algo mundial. Sim. E a guerra está fazendo o povo se unir agora. Sim. Antes que não estava, o presidente ali estava sendo questionado, né? E agora o povo está se unindo por causa dessa guerra. Sim. Então, essa teoria aí da conspiração faz algum sentido, Faz mas algum não sentido. podemos afirmar Exatamente. também, né? Ela não Mas- é provada porque nós não temos como saber as reais intenções do Daniel Netanyahu. Mas que o timing foi muito assertivo quanto a isso é inegável. Israel é um país democrático. Sim, Ele há foi eleito. eleições, ele foi eleito. O partido dele já está há um tempo no poder, portanto, ele tem os seus mandatos consecutivos, mas o partido ele já se mantém há mais tempo no poder. Então, essa ala Netanyahu, ela já existe há muito tempo em Israel. É, E realmente é estranho. E estava vendo críticas, né? Sim, ao Netanyahu. exatamente. A forma de governo, se ele devia continuar ou não, então... Né? Mas, ó, vamos sair da questão pergunta. atual aqui agora, porque o tempo avança, E garotinho. é muito problema. Gente, assim, ó, eu tenho que abrir meu coração. gente. Não, abra. Eu tenho que É um abrir. momento, é um Coloca momento. o fundo musical aí, Eu produção. tenho que abrir meu coração. Nossa, tristeza. Quando eu falo sobre esses conflitos, às vezes falta até tempo da gente dizer Não, é complicado. tudo sobre eles. Né? Eu digo em sala de aula porque é o que realmente assim me deixa extasiado, porque é uma coisa atual, tem sua relevância histórica. A gente poderia ficar aqui 3 horas só falando sobre isso. Afirmações, coisas absurdas que já foram faladas, por exemplo, da interferência norte-americana. Eu estava citando para o Matheus ali, né, nos anos 80, na administração do Bush pai, né, vai ter uma afirmação de um militar falando que o maior porta-aviões do mundo é Israel. E ele fala, e é um porta-aviões tão perfeito porque ele não pode ser afundado, os soldados que tem dentro dele não são soldados estadunidenses. E aí ele fala assim, a gente não toma prejuízo nenhum e eles agem aos nossos interesses. Então, tipo, isso gera uma bola de tantas coisas que podem ser discutidas, podem ser levantadas, que aqui a gente fica até perdido. Meu Deus, por onde eu começo? O que eu falo? Onde eu pego? O que eu faço? E isso é uma coisa que hoje tem gerado muita discussão e é óbvio, vai continuar gerando. Enquanto esse conflito, enquanto essa irresolução da situação Palestina, Israel, Hamas, não tiver essa solução efetiva, de fato, não tiver um consenso entre esses grupos, isso vai causar problema. Mas é muito problema, é muita treta, viu? É muita treta. E é o seguinte, vamos sair agora um pouco desse contexto atual. Eu vou para os meus pastores aqui agora, pro nosso professor Davi poder tomar uma aguinha. Hoje nós estamos sem o dinossauro aqui, viu, Davi? Não, eu tô Hoje- sabendo do porque dinossauro. o assunto é O tenso, dinossauro cara. ficou famoso. Entendeu? O assunto é tenso. É um auxiliar jurássico. Vamos liberar o dinossauro? Vamos liberar, vamos chamar o dinossauro. Ô, produção. Vai ter o Produção, dinossauro. vai. Pode chamar o A galera dinossauro. subiu a hashtag Vai dinossauro. ter o dinossauro. Vai ter o dinossauro. A Show galera, dinossauro. a Eu galera, fiquei, olha lá. pensando, Alegria cara. da produção. Não, eu fiquei. Ó, eu tive que imaginar o dinossauro fazendo dancinha. Ah, TikToker. Ele Depois fazendo a gente posta. Mano. Não. Não dá pra passar em cima da câmera, não dá. Não dá, O bracinho cara. não, o Ele é um bracinho não tiranossauro, consegue. é. Ele é um T-Rex, então ele não consegue passar o bracinho na cabeça. Muito bom, muito bom. Ele poderia fazer coisa de TikTok. Eu faço essa sugestão. Sugestão. Vamos criar um TikTok só pra ele. Sugestão. Ó, você aí, então suba a hashtag nesse momento. E se você quer ver o Dino aqui no podcast servindo a água pra gente, a gente vai abrir a nossa máquina Pois do é. tempo, né, Luizão? Talvez dá um nome pro dinossauro, Quem né? sabe? Vocês você escolhem. decide E errado. olha, que Isso. Daí é boa isso aí. Sobe aí, hashtag Dino e coloca o nome aí que você quer dar pro nosso Dino. Cuidado aí, tá? Cuidado, Não gente. vai dar, né? Use do bom senso, né, garotinho? Bom senso. Nomes por favor. fofinhos, tipo Demétrio, Demétrio. Nabucodonosor. Nabucodonosor. Cleitinho. Vai vir cá, Cleitinho. Cleitinho, ó, abraço. Cleitinho. Em homenagem ao Cleiton. Homenagem ao nosso Cleitinho. Gurizada, vamos sair desse contexto atual, então. Vamos. Enquanto a galera sobe a hashtag do Volta Dino, deixa eu pedir pra gente voltar no tempo. Pastor Luiz, Bora. você e o pastor Matheus, futuro pastor Matheus,
nossos teólogos com aqui. Eu o sei que o Padawan. Davizão também entende muito aí. E vamos junto aqui nesse bate-papo, que o Davizão deu uma pincelada ali, ele jogou ao vento, quando a gente deu aquela primeira introdução histórica, o contexto e tudo mais. Só que é o seguinte, garotinho, onde começou tudo isso, pastor Luiz? Ou amigos da bancada Pode Fé? Eu tenho questionamentos. Aí, ó, Olha só, ixi, isso. não Tenho tava questionamentos, preparado para tenho isso, não. questionamentos. Vamos Pastor Luiz, questionar. na tua visão, Vamos lá. como um estudioso judaico-cristão, esse conflito é mais antigo do que a gente imagina, É garotinho? bem mais antigo, né? E olha só, a questão desse conflito todo surgiu de um casamento, de uma família que, por causa de erros e escolhas pessoais, gerou um grande conflito hoje, né? Pois é, uma desobediência. a Deus. É literalmente casos de família. Casos de gente. família. Casos de Família. família. Essa família aí, ó, brincadeira, hein? Essa Abraão, família é se muito você estiver unida. assistindo aí o nosso podcast, ó, você não contribuiu muito nessa parte. Mas vou falar pra você, cara, que na Bíblia a gente vê ali algumas coisas. Por exemplo, Abraão, então ele recebe a promessa de um filho. Deus também faz a promessa a Abraão falando o seguinte, que ele seria um pai de uma grande nação. E quando ele faz essa promessa, e Sara também tinha suas dúvidas, porque era muito idosa, tinha a idade avançada, e ela falou assim, eu não vou ter um filho agora. E assim, então, Deus faz essa promessa, Abraão fica firme nessa promessa, mas Sara fica naquela dúvida ainda, né? Será? Aquele ser humano que E se? duvida, né? Ficou e se... E o IC gerou, na verdade, passou anos e anos, e Sara falou assim, Abraão, seguinte, não vai vir esse filho. Eu acho que vamos ter que dar um jeito aí. Ih, rapaz. Qual que foi o jeito? Nosso jeito. Qual que é o jeitinho brasileiro que Abraão... Ô, Luizão, sempre que a gente tenta dar um jeitinho, meu irmão... Cara, dá Dá ruim. Dá ruim. E Sara ali com Abraão, e o Abraão também aceitou, né? Na qual Sara falou o seguinte, ó, a minha serva está aqui, Agar, você pode, né, ter filhos com ela e assim vai ser o filho na qual Deus prometeu para você. Não faz sentido nenhum isso. Aham, Deus já havia sei. prometido, né, Mateusão? Deus havia prometido e Sara não acreditou e acabou... Falta de confiança. Falta de fé ali e Sara acabou... Eles acabaram então tendo um filho e esse filho não era o filho da promessa. Não é? Teve um filho fora do casamento, aí a gente precisa da Márcia Goldschmidt. Parece Chama caso ela. assim de teste de DNA do ratinho, Ratinho. sabe? João Kleber aí vai aparecer. Para. Né? O resumo Então, da ópera, Em Abraão... resumo, desobedeceu, né? Deus havia prometido um filho. O filho prometido veio depois com Isaac, né? E assim, então, ele começou a ter alguns conflitos. Só um filho da Não. promessa biblicamente. Biblicamente. Então, ali, Isaac e Ismael, eles estavam gerando ali algumas intrigas, Agar começou a pegar confiança, começou ali a brigar com Sara, não deu certo. Então, Abraão decide, e Deus também auxilia, falando o seguinte, ó, Agar e Ismael vão ter que sair, mas eu vou cuidar desses dois, e eles acabam saindo e separando. E aí acaba tendo duas linhagens diferentes, né? Quais são essas linhagens, garotinhos, que surgem de Ismael, o primogênito, e Isaac, o filho da promessa? Os judeus, Rapaz, os pera. judeus Não, com... Por um momento, peraí. Não, gente. calma aí, vamos até respirar, Não, porque pera, não. Respira, a tua meu hashtag fez Pera. sucesso, entendeu? Eu tô emocionado aqui. Ele tá aqui. A Por voz favor, do povo Dino. é a voz de Deus. Vem aqui, o assistente jurássico. Coloca Caramba, a aguinha mano, pra mim ele também. tá servindo a gente tô com um precisando, balde vou até de beber água. lavar pé aqui, bicho. Olha isso. É água diretamente dos pés do dinossauro. Tá, eu não quero Água mais mais água. pura. Eu não Por favor. quero mais água. Ô, garotinho, dinossauro, é água potável, né, que você tá servindo pra gente. Ele tá dizendo que sim aqui, garotinho. Ele tá dizendo que Tomara, né? Tomara. É porque ele é do período Cretáceo, gente. Ainda não existia a linguagem. Né? Não dá pra cobrar, gente. Não dá pra cobrar. Não dá. Deixa o Dino aí. Mas assim, ô Davizão, você já ia jogar polêmica aí? O que é? Ah, eu já tenho polêmica. Polêmica. Já. Não, Polêmica, o Matheus responde. Essa daí deixa E comigo. historiador é polêmica. Vamos lá. Não seria. Não, você não vem Mas se eu com não esse negócio de souber- filho da promessa É, e tal. Se eu não souber- É ali Olha, que eu vou se eu não tocar. souber, eu não sei, tá bom? Então, ó, peraí, só, frase, hein, só Matheus? antes do Davizão ir pra polêmica. Pastor Luiz, então, esse conflito surge lá atrás, nos primórdios
primórdios, Sim. o pai Abraão, que é chamado de pai da fé, o homem que foi escolhido por Deus para dar origem à sua nação, ao seu povo, ali os seus filhos, eles entraram em rota de conflito, Ismael e Isaac, e eles se dividiram, isso? Exato. Ismael foi para o deserto com Agar, a serva, saíram, formaram os árabes, né, que Sim. temos Sim. hoje, e Isaac permanece. Sim, então surgiu daí, e você vê ao longo da Bíblia que sempre esse conflito voltou à tona, né? Então você vê que, de um lado, começaram a guardar rancor disso, foi expulso ali, Abraão não acolheu, né? Então eles têm essa mágoa assim, do passado, mesmo eles não estando vivendo tudo aquilo, mas eles têm isso, né? E acaba gerando esse conflito dessas duas nações, né? Que no futuro, e hoje estamos vendo essas consequências aí também, né? Agora, Agora, Matheus. posso pôr Ai, meu Não, Deus. calma aí. Antes Eu de tô você Problematize, falar... problematize. Segura aí, garotinho, Solta porque eu quero na fazer uma polêmica. pergunta para esse garotinho aqui. Tá, medo. E essa pergunta que eu vou fazer é forte, hein? Jesus Christ. E nem tava no script aqui. Garotinho, Matheus, é o seguinte, brother. Você que gosta do cancelamento, Amo. Olha só. podemos colocar todo esse conflito, essas guerras, aí estávamos falando há pouco aí, Hamas, Israel, mas não só toda a trajetória de guerras, sofrimentos, dores, podemos colocar isso nas costas de Abraão, garotinho? Uia. Porque, teoricamente... Eu tô sentindo Vem ele cá. falando assim, não, Olha. vamos colocar a culpa no Abraão mesmo. Vamos Não, colocar- não, porque, Vamos ué, simplificar aqui, né? tipo assim, né? Vamos acabar logo esse podcast. Não, foi vamos dar Abraão uma mesmo. resposta Gente, direta. abraço, boa noite aí pra Abraão mesmo, olha só A o que ele culpa é fez. de Abraão e não se fala mais nisso. Então deixa eu te fazer outra pergunta quando você pensa nessa. Para você agora, pastor Luiz. Quantos animais entraram na arca de Abraão? Tô zoando. Na arca de Abraão. Não, Cara, a questão- podemos colocar a culpa nas costas do homem? Não, nós podemos dizer assim, olha, primeiro ponto, sempre obedeça a Deus, né? Você viu o que o cara fez, né? O cara não obedeceu, simplesmente causou os conflitos, beleza. Mas eu digo que não, a culpa não é exclusivamente dele, ele não decidiu por todas as pessoas que vieram depois. O erro começou nele? Começou. Foi por causa dele? Foi. Podemos chamar ele de Ele pai foi da o fé príncipe. e pai da bomba? Pai da fé, pai da bomba e vacilão também. Ele foi um tremendo de vacilão. Abraão. Eu acho que, Vacilão. na verdade, vê o Abraão como um cara que ele dá o start a uma série de consequências. Sim. Né? Exatamente. Imagina uma série de só se ele consequências. tivesse obedecido a Deus, tantas coisas poderiam ter sido evitadas, né? Já faz a Exatamente. aplicação, Então- pastor Luiz, já faz a aplicação. pra Pois nossa- então você vê que obedecer a Deus é melhor. Obedecer é o Você mais evita importante. consequências Viu? ruins na sua vida. Então, fica a lição aí de Abraão, mas isso vai para qualquer coisa, né? Na sua vida, se Deus pediu para você, tenha certeza que Ele quer evitar consequências ruins para sua vida. E que olha, muitas e vezes que podem ser consequências, eternas. hein? E Rapaz, Que cara, vai- consequências. Mas Consequência, pensa na tomada E de que consequências. consequências, É. né? Mas, Não. Não. Diga então, você. eu só ia pegar um gancho daquilo que o Mateus ele falou o seguinte, não dá para colocar na culpa em tudo em Abraão, né? Infelizmente, outras pessoas começaram a fazer escolhas baseadas assim no erro de Abraão, mas fizeram as suas escolhas. E não vamos aqui, claro, me desculpar, porque, tipo, eu sou cristão. Então é óbvio que tem a tradição cristã e junta com a judaica. Mas não vamos falar, foram tomadas decisões equivocadas por ambos os lados. Foram tomadas Sim. pelos judeus, pelas pessoas de origem judaica e pelos muçulmanos também. Então é aí que entra o ponto. A culpa foi de Abraão? Tá, em parte ele que permitiu Ele que é o essas start. consequências acontecessem. Só que daí depois, cada um foi responsável pela sua própria decisão. Então, que nem, daí trazendo um pouquinho, a gente vai ir voltar aqui, né? Vamos ir voltando no tempo. Trazendo aqui. Que nem, vou abrir meu coração também. Que nem Ixi. o Davi fez. Vou abrir. Música, produção, Tenho música. medo aí. Uma música, por favor, mais emocionante, mas vou aqui abrir meu coração. Como é triste ver hoje em dia esse conflito onde pessoas estão morrendo, não é? Sendo tratado de forma simplesmente política, Nossa. ideológica ou até mesmo religiosa. No sentido de que, claro, que nem acho que vai dar tempo um pouquinho, mas a gente vai falar de algumas profecias bíblicas em relação a Israel que realmente aconteceram. Então, sobre essa perspectiva bíblica religiosa, não está errado. Mas o que eu quero dizer é do tipo, uma coisa também que eu quero deixar bem claro aqui, que o Estado de Israel, fundado pela ONU lá em 1948, não é a mesma coisa que o povo escolhido de Deus.
entende? Não é a mesma coisa. Ali o Estado de Israel tem papel de poder político. Não é algo que Deus tinha designado lá no Antigo Testamento. Até porque, Mateusão, fazendo um complemento a essa ideia, Deus escolheu e levantou um povo dentro de um contexto das guerras do Antigo Testamento, contexto de levantar o baluarte da verdade ali, proteger o nome de Deus, porque o nome de quem eles representavam tinha grande significado e muitas guerras eram travadas em nome do seu Deus, né? E eu chego a complementar esse pensamento também, porque pode parecer até enganoso em certos momentos, porque a gente pode reunir os indivíduos todos em torno de uma ideia, de uma religião, e a gente se esquece do ser humano em si. Esquece do ser humano, exatamente. Perfeito. A gente desumaniza, o que é um erro crasso. Exatamente, porque a gente esquece daquele princípio, daí, sendo bem bíblico agora, bem bíblico, que é, existem todos os mandamentos, mas qual que é o mandamento fundamental? Está sobre todos os outros, né? É a questão do amor. Então, tipo permeia assim, todos os outros. Se você não olha pro outro, para essas vítimas de guerra, se você não olha elas como seres humanos com o mínimo de compaixão, com o mínimo de amor, você está errando. Perdão, cara, vou dizer aqui pra você está errando como cristão, você está sendo simplesmente vacilão. Vacilão. Sério. E ó, eu vou te dizer uma coisa, cara, coisa que me dá náusea, garotinho, me deu náusea, é ver a politização de ambos os lados. E a polarização, né, mais uma vez, dessa guerra. Exatamente, com pessoas defendendo partidos como Hamas, que a gente conversou aqui. Não vou usar outra palavra, mas você sabe que palavra eu estou querendo dizer aqui, A gente está querendo evitar alguns termos aí. Mas essa palavra, de um partido de uma armada e dizendo que não, que é justificável o que eles estão fazendo, porque eles já sofreram muita repressão. Mas como a gente tinha conversado com o professor aqui fora, né, do ar, atrás das câmeras, se a gente for usar esse argumento de que a violência pode ser usada... Justificável, né? É justificável o uso da violência, porque pelo sofrimento anterior, pelos traumas de um povo, de uma pessoa, a gente vai justificar tudo. A gente abre muitos precedentes. Barbaridades. E a gente abre um precedente que é muito perigoso, porque a gente aciona a questão da desumanização com essa questão desse precedente da violência justificada. Você pode justificar todo tipo de atrocidade. Sim. E você, às vezes, até chega a colocar um ponto. A minha atrocidade ela é justificada porque, do outro lado, o indivíduo ele é pior do que eu. Né? Ou seja, tipo, é uma visão, tem um filósofo, eu sempre esqueço o nome desse filósofo, que ele fala em que, tipo, quando a visão de um império é sempre essa, o meu império ele é diferente dos demais, até que aconteça o contrário. E isso é uma coisa muito enganosa. Sim. Isso é uma coisa muito doida, porque você vai perceber, do lado palestino também vão existir pessoas que vão querer lutar para cessar com o conflito. Exatamente. É perfeito que a gente está comentando aqui, né? Porque não existe esse preconceito, no sentido de confundir o Hamas e o que é o Hamas e o que é a Palestina, que não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Então a gente precisa ter bem claro isso. E trazendo também para outro ponto, então, como tem esse radicalismo de pessoas defendendo o Hamas, também tem pessoas às vezes defendendo o Estado de Israel. Que honestamente, aquilo ali de novo, honestamente, quando o primeiro-ministro de Israel vai lá e diz que vão revidar sem medo de vingança e vão para cima mesmo, sabendo que civis também vão ser atacados, também vão ser mortos, isso está errado, isso não pode ser justificado. E tem até uma frase judaica que diz o seguinte, que justificar um erro é errar outra vez. Então, muitas vezes a gente tenta justificar o erro, colocando, como vocês estavam falando exatamente, mas você está errando, justificando o erro. Então, como que eu vou revidar, talvez até um pouquinho a mais, colocando justificativas no outro, sendo que eu estou cometendo o mesmo erro? Então, qual que é o grande problema ali da justificação do erro? É porque quando a gente vai justificando, uma hora vai virar verdade para nós. É isso. E aí a polarização se torna banal. Exato, a polarização vem nisso, né? A galera começa a fica justificando, cada um vai ter a sua verdade ali, e aí cada um vai levantar a sua bandeira e vai morrer por isso, né? Cada um vai ter a sua justificativa pro mal, cada um vai ter a sua justificativa pela violência que causa. Aquilo, um erro não justifica o outro. E aí a gente vai perder a mão, né? Dentro desse aspecto. Mas é o seguinte, Davizão, a gente acabou percorrendo as nossas vibes aqui e a gente saiu da tua problematização lá do... relaxa. Eu tô... Até esqueceu ele. Tá aqui, ó. Tá guardado. Diga lá, garotinho. Você queria voltar lá no conflito Ismael, Isaac, filhos da promessa ou não? Problematize, garotinho. Vamos lá. É uma pergunta genuína, tá? É uma pergunta genuína. Sim, não é. Eu não sou pastor hoje, tá? Tá Eu sou âncora, os caras aí que são pastor. Bom,
Mas vamos lá. Como historiador, a gente faz uma análise muito de cultura, né? E dentro da cultura judaica existia muito a questão da primogenitura, né? O filho primogênito, o primeiro filho, ele é o filho que ele herda as terras do pai, ele herda toda a herança do pai. Então, o filho primogênito, ele ganha esse direito dentro da cultura judaica. Sabendo disso, o meu questionamento é... Ismael, por ter sido o primeiro filho de Abraão, mesmo que concebido fora do casamento, logo um filho bastardo, tá? Sim. Ele é esse filho primogênito, logo o filho da promessa, levando em consideração que ambos, tanto Isaac quanto Ismael, receberam de Deus o quê? A promessa de serem abençoados. Sim. Quando Ismael estava no deserto com a sua mãe, né, há aquele cuidado, o anjo há de proteger Agar e Ismael para que eles sejam cuidados. O mesmo vai ser feito com Isaac, só que o caminho percorrido com Isaac é um outro caminho do percorrido por Ismael. Então, o meu questionamento é esse. Existe esse precedente bíblico? Porque eu sei que isso envolve uma série de fatores. Sim. Mas existe esse precedente bíblico de que Ismael, sobre a perspectiva islâmica, ele pode ser interpretado como o filho verdadeiro da promessa por ter sido o primogênito? Ou eu estou divagando? Ou está... Vamos lá, tá devagar. Não, Pastor Luiz, é Vamos lá. possível, então, que Ismael seja o filho da promessa biblicamente, né? É, A gente tá falando porque biblicamente. a minha Sim. análise ela é muito fria por ser histórica. Sim, entendeu? exatamente. Sim. Ela precisa Então, do tipo, crivo da teologia. Exatamente. Então, porque, tipo, pro islamismo, daí ele vai ser o filho da Sim, promessa, ele vai ser é o filho ele o primogênito. Mas daí, segundo a Bíblia, o judaísmo, o cristianismo deve ser outra coisa. Mas daí eu deixo com você, pastor. Isso daí eu deixo com Olha, você. Eu disse que eu ia Olha só, problematizar, vamos lá, gente. então. Eu Aqui, falei. Vou deixar o pastor Luiz. Pastor, Então, o que a gente percebe na Bíblia é que quando Deus faz essa promessa a Abraão, ele deixa algo mais específico. Abraão a promessa, o filho da promessa é com Sara. Tanto é que quando ele tira Abraão, né, da sua era sua terra, esposa, que né? era sua esposa, isso aí bem antes, né? Ele acaba mudando o nome dos dois, né? Abrão para Abraão, né? Sarai para Sara. Então, Deus ele faz um plano para essa família, ou seja, então Deus ele especifica, ó, você vai ter um filho com Sara. E a gente tem um episódio na Bíblia quando os anjos vão visitar ali, né? Vão visitar Abraão e Sara, né, fica ali tentando escutar e tal, mas eles falam, ó, Sara vai ter É de ali... Sara que vai vir a prole Então, prometida. a promessa é bem específica para Sara, né? Sim. Então a gente vê que Deus ele faz essa promessa específica, Deus ele não vai mudar a promessa só por causa disso, mas algo que você falou que é interessante, que os dois também receberam uma bênção, mesmo saindo de uma consequência. Sim. Aí eu acho que Deus ele é fantástico nisso, porque mesmo o ser humano errando, mesmo tendo ali as consequências ruins, Deus ele não desamparou Ismael. Deus ele iria proteger ali Agar e Ismael. Então, cara, você vê o amor de Deus infinito, né? E A mesmo misericórdia. sabendo o quanto Deus ele é um conhecedor das coisas, Sim. porque se ele tem a permissão do arbítrio, né, a liberdade de escolha, né, é interessante perceber que ao salvar Ismael no deserto, ele sabia que isso geraria consequências futuras Sim. que escalonariam a níveis gigantescos, como os que nós vemos hoje. Só que ainda assim há a possibilidade da escolha, a liberdade, o Um Deus de arbítrio. liberdade. Exato, e olha só que interessante, né? Porque a gente tem que deixar algo bem claro aqui, que quando Deus escolhe então Abraão para fazer esse povo escolher, ele não escolheu esse povo para predestinando para a salvação, tipo assim, somente essa descendência vai ser salvo. Não, ele escolhe um povo para ser representante e espalhar a sua mensagem. Ou seja, o propósito dessa nação que Deus estava começando a criar com Abraão era falar sobre o teu amor, falar sobre aquilo que Deus estava proporcionando para o ser humano. Então, ou seja, mesmo com esse erro de Abraão, mesmo o Ismael não sendo filho da promessa, Deus ele queria salvar também esse povo. Então, tipo assim, mesmo Deus conhecendo toda a linha do tempo, sabendo que iria ter essas consequências, mas Deus ele quer salvar todos. Quer salvar Porque todos. pensando, Ele quer se ele tivesse acabado com Ismael, a gente não teria hoje em dia o islamismo. Imagina só que Deus de amor é religião esse, muçulmana, né? exatamente, Tipo que assim, tipo de Deus Deus de amor nunca é faz esse? isso, né? Então- Vai lá e vai proibir... Vai Exato. Ele não a fez isso com existência de um- Lúcifer no céu? Ele Exatamente. poderia ter exterminado, né? Exato. E eu acho que isso talvez seja um dos pontos assim que mais me causa admiração quando eu faço essa retomada bíblica, né? A gente perceber que a liberdade de escolha que Deus deu, ela conseguia
já compreenderam o que teria de Sim. consequência no futuro. Sim. Ou seja, mesmo sabendo que as coisas poderiam dar vertiginosamente errado, sendo ele um sabedor de todas as coisas, né? Por ser onisciente, ele também sabe, olha, isso vai ser ruim? Vai. Só que eu não posso cercear a liberdade do indivíduo poder Sim. escolher Exatamente. o que ele será. Nem que ele escolha o mal. Nem Agora- que ele escolha o que seja de pior, que leve à morte de pessoas inocentes, que leve a extremismos, generalizações, xenofobias, formas de preconceito que acabam hoje colocando em xeque a própria humanidade como um todo. Exatamente. E eu tenho um ponto. Garotinho, eu não vou me segurar. Eu vou ter que sair da figura de âncora e vou ter que assumir meu papel de pastor. Ah, pelo amor de Deus, mas seja pastor, homem! Posso? Seja pastor, Eu homem! tô me segurando aqui, mas não vou aguentar, bicho. Eu vou ter que falar um pouquinho sobre isso também, porque eu acho muito essa questão da visão ser o filho da promessa ou não ser biblicamente, como o pastor Luiz bem colocou, envolve diretamente o chamado que Deus fez a Abraão e a Sara. Eles aceitam essa missão, esse propósito, mas envolve algo muito importante dentro desse contexto bíblico. Sara era estéril. Sara não poderia ter filhos. Então envolve a fé, o entendimento de que quem iria fazer ele pai de uma grande nação não era ele, não era Os seu méritos poder, dele. Sim. não Era- eram seus méritos, Era Deus. era Deus que iria operar. E aí isso envolve toda uma construção de uma ideia, de uma filosofia que Deus está tentando trazer para nós hoje. Deus controla a humanidade, Ele controla a nossa história, Ele cuida dos nossos propósitos, por mais impossíveis que eles pareçam. É a dependência de Deus, só que não a dependência baseada na não liberdade, uma dependência livre. A nossa Exatamente. dependência para que os planos sejam executados de acordo com a promessa que ele estabelece. Exato. E aí entra o ponto fundamental do porquê Isaac ser o filho da promessa biblicamente. Ele é fruto do milagre de Deus. Ele é fruto da impossibilidade humana que se depara com a possibilidade divina. O milagre divino se estabelece para mostrar que a fé ela é capaz de fazer qualquer coisa pelo ser humano. Exato. Então é isso. Perfeito. Olha, eu acho que vocês conseguiram Perfeito. responder. Eu espero que o público tenha entendido isso, porque era uma dúvida genuína minha. É Sim, verdade. É porque na perspectiva histórica a gente fica assim, tipo, meu Deus do céu. Tipo, a gente fica. Tá, aí a gente sempre fica. Será que na Bíblia Sim, existe sim. o crivo da língua hebraica? Porque eu não sei ler hebraico, então, tipo, meu Deus do céu. Então, não dá pra eu chegar e falar assim, eu sei hebraico. E olha, a gente estuda 4 anos na faculdade de teologia Pois e é, sabe hein? pesquisar hebraico. É, Né? então, Sabe pesquisar. Falar até agora é algo difícil. É algo complexo. Mas é o seguinte, pra gente ir encaminhando pro final, que a É, produção tá me enchendo a eles paciência tão aqui, cara. Falando que teimosos acabou. aqui, hein? Mas eu não São quero acabar, entendeu? teimosos. Não, o Viu, papo mas ó, a realmente produção, tá se bom, hein? precisar aí, a gente vai já pros momentos finais. Já Mas vou é o pro seguinte, encerramento. as últimas perguntas aqui, que eu sei que esse é um ponto também delicado, polêmico. Polêmico. E pra gente encerrar com chave de ouro esse mega episódio 3 aqui, sobre guerras, conflitos e a história de tudo isso. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, garotinhos. Seria essa guerra, atual guerra, Hamas, Israel, ou as outras guerras, tantas que já presenciamos na história dessa humanidade, isso é profético, isso é bíblico, isso tem relação bíblica? Partindo da Hamas, Israel e indo para guerras no geral, o que a Sim. profecia nos diz sobre isso, meus caros? Vai lá, pastor. Matheus lá, tá jogando tá tudo pra mim, jogando, né? Cara? Esse Tá cara aí. jogando, cara. Rapaz, vocês Mas têm só- que jogar a bola de volta, é que nem Pois no é. Uno, cara. É, que aquela carta de isso. voltar. Mais 4 ali, Tô ó. esperando mais 4, tá? Mas vamos lá, vamos responder essa pergunta aí de maneira bem simples também e objetiva. Diretamente, não, mas sim. Tem a ver com o Então, não, fim, deixa eu ver né? se eu entendi. Então, pastor, Entendeu? aqui Não, próximo. mas sim. Não, mas sim. Não, Quer mas dizer sim. que o Mais ou conflito- menos. Quer dizer É. que o conflito de 2023 agora, Israel e Hamas, não tá numa... Assim, não Não- tem uma parte da Não Bíblia tem em uma específico que Exato. profetiza sobre É esse isso aí. conflito, mas há sim partes na Bíblia que profetizam Exato. sobre que nos últimos tempos haveriam diversos conflitos. Exato, então, Entendi, então. entendeu? Não, mas sim. Não, mas sim. Beleza. Ah, tá bom. Não diretamente, Ah, não é. quer dizer que há uma profecia bíblica que Israel e tal.
Mas Específica, né? mas a Bíblia ele fala sobre isso. Você lê lá Mateus 24, Lucas 21, você percebe que um dos sinais do fim dos tempos é que haveria guerras e rumores de guerras. Mas né? ainda Mas não era o fim. ainda né? não Mas será o ainda fim. não será o fim. Esse que é o detalhe. O princípio das Então, dores. o que a gente está vendo, essa guerra, a gente está tendo também outros conflitos também no nosso mundo, a guerra da Ucrânia, que está até agora, né? Sim. Guerra da Ucrânia não acabou, Não né, gente? acabou ainda. Não, a Tá guerra até da Ucrânia agora. tá rolando. Saiu de cena só agora, né? Saiu Tem de tanto cena, conflito mas- mal resolvido ainda Pois rolando, é. gente. Tem treta no Iêmen, tem Aí, ó. treta em outras regiões vários do mundo. conflitos. Então, tipo, guerra, se a gente for parar pra falar que guerra, a gente faz uma lista de guerras É assim, 10 o horas que de não se podcast, resolveu ainda e o que Exato. pode acontecer Sério. ainda. Mas vamos propor a mesma coisa que a gente propôs pro professor biólogo Rafael. A gente vai fazer aqui com o Davizão e o Sem Limite aí, uma madrugada aqui adentro aqui no Rapaz, podcast. na live aí, dá bem pra louco. dá pra fazer um madrugadão, cara, porque olha, Madrugadão os do alunos Podfé. sabem, se deixar eu falo mais que a mulher da cobra, então É. não dá, cara. Vamos cortar então. a Não, mulher da corta. cobra. Davizão. Davizão. Olha, Luizão. já até me confundi. Luizão. Mas vamos lá, só para concluir. Então você percebe que a Bíblia fala sobre guerras, rumores de guerra, dentre outros sinais que a gente está vendo ali, sinais na natureza, sinais no mundo político, e dentre vários sinais. Então, o que a gente entende dessa guerra é que sim, está chegando a hora, mas ainda não é o fim. O que a gente está vendo, né, é o princípio das dores que a Bíblia menciona. Então você precisa perceber que Cristo está muito perto de voltar, mas ainda não é o fim, ainda há coisas para acontecer, né? E que agora já caminhando pro final, porque A produção tá daqui a aqui, pouco tá indo né? embora. Já eles caminhando, deixando lá, né? já Esses caras querem berrando. continuar. Já caminhando Urrando. mesmo pro final Galera, agora. vou ter que fazer pagar o a quê? janta aí pro pessoal. É. Não, mas exatamente. Então, sinais do fim, mas ainda não é o fim. Enquanto o fim ainda não acontece, a gente não esquecer daquilo que a gente estava sempre falando. É um conflito, claro que tem as motivações políticas, ideológicas, mas que não se resume a isso. Uhum, Que se trata, acima de tudo, sobre pessoas. sim. Então você aí, internauta, amigo, né? Telespec. Telespec, Momento do apelo aí. né? Não se deixe iludir não por narrativas, por ideologias, muitas vezes políticas, mas muitas vezes religiosas também. Porque o que eu tenho entrado no Instagram e visto é assustador, mas não se deixe iludir por isso. Lembre que acima de tudo, acima de quem tá certo ou tá errado, de quem tem motivos válidos ou não, são pessoas sofrendo. Então que na hora de você ir expor a sua opinião na internet ou tomar algum partido, só pensa nisso, só toma cuidado. Para ambos os lados, não tô falando só pro lado do Hamas. Ser comedido, né? Exatamente. Ser comedido. Ser sábio na hora de expressar uma opinião. Se Às- você não sabe, Às vezes Não a sabedoria opina, né? consiste também no silêncio. exatamente, do de exato. ficar quieto. Ai, como seria um conselho importante para chegar aí Olha nos só, lares coisa de boa, todo né? o Brasil, né? Mas, meus queridos, então, pastor Luiz, existe, a Bíblia cita, né, várias vezes sobre o conflito, inclusive sobre essas dores e situações que Israel enfrentaria, né, por um longo período na Sim. história e enfrentou grandes exílios e tudo mais. Então, isso é realmente profético, mas a gente entende que não tem nada especificamente que fala sobre Sim. essa guerra, porque teve gente que subiu até Sim. essa ideia aí. Não, Porque Hamas e tal, isso daí sim, é... que o é a besta, anticristo, o anticristo. o anticristo iria surgir a desse marca da conflito. besta. E o que a verdade é que a gente não sabe. O que a gente sabe é que essas guerras estão acontecendo, são sinais da volta de Cristo, ainda tem algumas coisas, biblicamente falando, que vão acontecer, mas ainda não é o fim. Tudo aquilo que eu falo para meus alunos, as pessoas que vêm me perguntar sobre essa questão, sobre o fim do mundo, sobre a volta de Jesus, o que eu falo é, o que a gente está vendo são sinais do fim, Jesus está muito perto de voltar, isso é certeza. Está muito perto. Eu não claro. sei quanto tempo isso pode durar, sei lá, 5 anos, 2 anos, 10, 15, 50, dia. 100. Um dia. Um dia. A gente se eu, não se eu- sabe, se eu né? bater as botas aqui agora, garotinho, já era. Jesus voltou pra mim. É. Aham. Jesus Exato. voltou pra Então, o que você precisa, e o que eu falo é, a pergunta não é quando, mas se você está preparado para isso. Você está preparado para, sei lá, se Jesus voltar amanhã, será que você está preparado? Será que seu coração está arrependido? Será que o seu coração está entregue a Jesus? Então, você precisa ter isso em mente. Não fique levantando ali teoria da conspiração, falando que Jesus é O anticristo Hamas, e não sei o O tal. anticristo. Né? Gente,
calma. A gente pode até fazer outro podcast explicando mais sobre a profecia bíblica, porque tem muita coisa para conversar. Se eu pegar aqui a Bíblia ali em Apocalipse, a gente vai mais 2 horas aqui. Mas o que eu acho que fica de lição para nós neste momento é que essa guerra nos diz que é o princípio das dores. Cristo está perto de voltar, ainda não é o fim, há coisas para acontecer, mas para o seu coração ficar calmo, em paz, se você está preparado ou não. Será que se Cristo voltar amanhã, você está preparado? Não interessa o quando. Quando a gente vê que está perto, mas perto quando? Não é a pergunta que interessa. A pergunta que interessa é se você está preparado para receber Jesus, se o seu coração está entregue a Ele neste momento. É isso E aí. a sua resposta pode ser sim. Sim, sim, sim. Precisamos estar preparados. E o último sinal, na verdade, nem é guerras, rumores de guerras, Não nada disso. não é. O último sinal é o quê, querido? E o evangelho será pregado por todas as nações. A todas as nações, a todo povo, tribo, língua, nação, então virá o fim. Então é o seguinte, meu irmão, vamos parar de se preocupar com os problemas mundiais, que são muito sérios, e vamos viver o evangelho, vamos pregar, vamos falar do amor de Jesus Cristo, porque aí sim ele vai voltar, beleza? Meus queridos, muito obrigado, nosso tempo estourou. Professor Davi, Cara, vamos voltar para fazer Então o proibidão aí, sem hora, entendeu? Sem censura. existia Sem aquele, censura. existia No aquele, filter. existia aquele No programa filter. quando a gente era mais novo, assim, de ter o Madrugadão. Madrugadão. Madrugadão, a Vai gente ser- ia pra Lan House e passava a Vixe. madrugada inteira jogando CS. Vamos Então, fazer ao invés da gente jogar CS, porque eu sou péssimo. Não, Tá. vamos fazer isso. Vamos Vamos fazer conversar, isso vamos intelectualmente, o nosso Isso. CS intelectual. Tá? A gente pode pegar um dia aí, a gente marcar, ter uma conversa mais longa. Isso mesmo. Né? Então nós vamos fazer um madrugadão do Podfest. Sobe a hashtag aí, garotinho. Madrugadão. Olha, Madrugadão quero ver do quem- Pod. Pastor Luiz, tamo junto. É nóis, Mateusão. Valeu. Mais uma Pastor mais vez, um bonito do prazer. Em KJP. busca Não. do cancelamento. Dessa vez Ah. não conseguimos, é isso. Gente, para você que nos acompanha, um grande abraço. Por favor, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, segue lá nossas redes sociais. Esse movimento não é meu, não é do Mateus, do pastor Luiz, do professor Davi, é nosso, é um movimento de fé, porque, afinal de contas, aqui pode fé, irmão. É nóis, tamo junto. Valeu!